E passamos a apresentar o quarto painel com o tema Procedimento Operacional Padrão frente ao risco do trabalho portuário. Convidamos ao palco, como moderador deste painel, o senhor Marcílio Santos, membro do Conselho Consultivo da Federação Nacional dos Portuários. Convidamos também o senhor João de Jesus Filho, presidente da Sindestiva Santos. Convidamos também a senhora Fátima Queiroz, doutora em saúde da Unifesp. Convidamos também o senhor Emerson Braga, gestor de SSMA na FENOP. Convidamos também o senhor Douglas Jovino, técnico de segurança do Sindestiva Santos. Convidamos também a senhora Cristine Paim, tecnologista de segurança do trabalho da Fundacentro. Convidamos também o senhor Tiago da Silva, técnico de segurança do trabalho da Tegrão Terminais. A palavra está com o moderador para a condução do painel. Boa tarde a todos mais uma vez. Aliás, era bom dia, né, no primeiro painel. Fabiano dispensa comentários aí mais uma vez, não vamos rasgar seda. A gente já sabe que esse evento dele aqui está sendo mais um evento marcante aí e faz jus aí todo tipo de pompa que for possível destinar a ele. Bom, esse quarto painel, Segurança do Trabalho, o tema Procedimento Operacional Padrão, POP, frente aos riscos do trabalho portuário. Muito embora as pessoas elas são consumidoras de produtos, de serviços, e muito provavelmente um sapato, um perfume, a água que o colega está bebendo ali pode ter vindo pelo modal marítimo, pode ter vindo pelo modal terrestre, pode ter passado por um porto qualquer que alguém trabalhou. Às vezes alguém deixou a vida ali para que a gente possa usufruir de alguns bens e serviços que a gente tem à disposição hoje. Então, os avanços tecnológicos na atividade portuária são fatores que contribuem significativamente para o aumento do volume de carga a ser carregado e descarregado nas atividades das categorias profissionais diferenciadas, como estiva, capatazia, consertador, bloco, vigia e conferência de carga. Estes avanços propiciam recordes e contribuem para ganhos na balança comercial brasileira. A eficiência logística depende da integração entre modal marítimo, rodoviário, ferroviário e dutoviário, onde essas categorias são atuantes e estão inseridas. O trabalho portuário é caracterizado por um conjunto de atividades de elevada complexidade e dinamismo, onde o risco está constantemente presente. A movimentação de cargas 24 horas por dia, nos 365 dias ao ano nos portos, o contato com equipamentos pesados, a exposição a agentes químicos e condições climáticas adversas são apenas algumas das situações que colocam os trabalhadores portuários em cenários críticos da atividade portuária, que é considerada de alto risco por sua natureza. Com o movimento cíclico dos portos, os vários tipos de cargas movimentadas e procedimentos não unificados nos diferentes segmentos portuários a nível regional, nacional, e a quantidade de POPs não concluídos, a gente
chega uma pergunta. Somente os procedimentos operais padrão das empresas eliminam o risco da atividade portuária? Então, às vezes o indivíduo, foi falado aí há pouco do trabalho, do serviço remoto que os colegas fazem, operando equipamentos, e do serviço em que o colega faz trabalhando no equipamento da forma tradicional como a gente conhece. Até aquele indivíduo que está trabalhando lá no sistema remoto, ele tem também a possibilidade de sofrer um acidente de trabalho. Como as pessoas que trabalham nos meios administrativos, dentro da operação portuária, em qualquer outro segmento, também estão propensas a acidentes de trabalho. Então, a gente inicia, vamos começar de lá para cá? O colega ali, a gente reforçando aqui essa pergunta, somente os procedimentos padrões, né, da empresa, eles seriam capazes assim, de eliminar ou pelo menos minimizar os riscos da atividade portuária? Ou a gente precisaria de um contexto maior dentro desse cenário? Olá a todos, boa tarde. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui discutindo esses assuntos tão relevantes. Nós vimos no painel anterior, né, sobre os treinamentos, né, e sobre os POPs. O que é mais necessário é a melhoria contínua, né, onde os profissionais que têm o conhecimento vão trabalhar junto, né, com os trabalhadores, os técnicos de segurança, engenheiros, as próprias diretores, né, aonde a gente pega as normas, né, do trabalho e a gente coloca na prática, né. O grande objetivo do POP sempre tem que ser o quê? Como que eu vou realizar um trabalho com segurança, né, cumprindo a norma, né, cumprindo todas as normas regulamentadoras. Nós temos aí hoje uma vasta legislação, né, de NRs, temos 39 NRs, temos aí a NR 29, né, com muitos detalhes, mas como que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia? Né, como que a gente vai trazer o trabalhador, né, que esteja seguro cumprindo aquela norma? Então, vejo como um desafio somente o procedimento, né, não vai eliminar o risco, e sim o trabalho, né, que todos juntos, né, hoje nós temos grandes grupos aqui, né, em Santos, no Porto, né, discutindo sobre a segurança, né. Nós vemos aí as reuniões da CPATP do OGMO, o CEPAI, né, promovido pela ANTAC, o SOPESP, né, aí o Emerson, que vem trabalhando há muito tempo nessa questão aí também dos procedimentos, né, por atividade, né. Então, quando chega uma pessoa nova, né, com um procedimento, ela já consegue enxergar já, né, como que eu vou trabalhar com segurança, né. A gente falou aqui exemplos aí de pessoas, sempre vai ter uma pessoa que tenha mais experiência como mais nova, né, mas ela ali com um procedimento, tudo isso a gente vai conseguir cada vez mais ter mais segurança e também um legado, né, das pessoas que têm mais experiência vai deixando ali escrito, né, como executar uma atividade, né, como fazer aquele determinado trabalho. Isso gera um legado, né, e para os mais novos chegando sempre atualizando, né, com uma visão mais tecnológica, né, ter uma visão aí cada vez mais prática, mas sempre juntando tanto, né, os profissionais mais antigos, né, com os mais novos aí no trabalho. Perfeito. Você falou um negócio importante que é um legado, né? A gente deixar legados, e os legados eles se constroem de várias formas. A gente constrói legados juntamente com as entidades de terceiro setor, com as entidades sindicais, com as faculdades, as universidades, né? E para falar um pouquinho disso daí, eu deixo aqui com a nossa colega aqui, a Cristiane Paim, né, da Fundacentro, técnica de segurança do trabalho, né?
Então, dentro desse cenário aqui que o colega colocou também, essa construção, a gente deixar um legado e a gente levar em consideração essa necessidade de criar mais dispositivos que vai trazer mais segurança. Como é que seria essa visão aí pela Fundacentro, na sua ótica? Bem, me ouvem? Acho que sim. Boa tarde a todos e todas. É um prazer e um privilégio estar aqui, representando a Fundacentro, junto a esse evento. Então, agradeço ao Luiz Fabiano pelo convite e a força que o trabalhador portuário tem, para mim, também se mostrou já na abertura deste evento, com a presença do nosso presidente da Fundacentro, né? Como a doutora Soraya bem colocou, nós também precisamos de reposição de mão de obra. Estamos passando por um momento bem delicado. E aproveitando o teu gancho, Marcílio, sim, temos que deixar legado. Eu sou fruto de uma figura muito conhecida da Fundacentro, acredito que todos vocês conheçam, que é o Antônio Carlos Garcia, querido colega de Vitória, que me introduziu nesse mundo portuário, no qual eu fui tão bem acolhida, e depois também pelo nosso saudoso colega Cláudio Tarifa, né, que foi uma figura muito importante na condução dos trabalhos da revisão da NR 29, enfim, depois foi substituído pelo Rodrigo Fusi. O que eu entendo sobre os procedimentos operacionais padrão? Sim, são extremamente importantes, e faço um gancho com o pessoal do painel que nos antecedeu, devem ser sempre revistos. E aproveitando a fala do Maxwell na sua conferência de abertura, deve existir sempre integração. Integração entre quem? Integração entre o trabalhador que irá executar o trabalho de fato, integração entre a gerência da empresa, integração entre os fabricantes de equipamento. Sem essa integração, eu entendo que não é possível. O procedimento operacional padrão, sim, ele é fundamental, mas ele não é um promotor exclusivo de saúde e segurança no trabalho. Ele deve estar vinculado a outras questões, como sinalização, atendimento a outras normas, enfim, né? E deve ser sempre discutido e passar sempre, pelo que o colega falou, pelo ciclo PDCA, né? Que é planejar, desenvolver, checar e agir. É um ciclo contínuo. É como, muito simplificadamente falarmos, numa receita de bolo, né? Temos a receita do bolo, temos os ingredientes, mas temos a mão do confeiteiro, temos a marca do forno, como o forno funciona. Então, é isso. Acho que é uma ferramenta importantíssima que vem auxiliar, sim, mas não exclusiva. Então, esse é o meu recado. Legal, interessante, bacana isso daí. As pessoas, às vezes, querem o bolo, mas não querem botar a mão na massa, né? Para constituir e colocar no forno e fazer a coisa acontecer. Muito se falou no decorrer dessa manhã sobre os portos internacionais, mas pouco, às vezes, se fala sobre a cultura destes portos internacionais. Não se fala como funciona alguns sistemas voltados para a questão da saúde, da segurança pública e tantos outros fatores que acabam vindo ao encontro, né, da atividade portuária, da segurança, porque quando a gente fala da segurança de quem está trabalhando, você está falando da segurança da carga, da mercadoria, do outro colega que está do lado. Agora, o que propicia a segurança para aquele indivíduo? Também, mudança de cultura. A gente achar, olha, eu estou há 30 anos na área portuária, eu não preciso me preocupar que eu faço isso de olho fechado, né, Douglas? Não funciona desse jeito. A partir daí você tem a possibilidade gigantesca de você gerar um acidente e, às vezes, até fatal. Então, da mesma maneira que esses povos que estão na nossa frente
conceitualmente estão na nossa frente, né? Roterdã, eu digo que quando o Brasil foi descoberto e Roterdã já estava como o primeiro do mundo em movimentação de carga, a gente estava aqui atirando flecha em passarinho. Então, a gente tem muito que aprender, mas tem muito que ensinar também, porque nós chegamos onde chegamos graças à força de trabalho dessas pessoas que estão aí diuturnamente oferecendo a qualidade operacional que a gente tem hoje. Por isso que os portos sempre batem recordes, pelo menos aqui nos portos de Santos, né? Mas, continuando nesse cenário aí, não podia deixar o Douglas de fora. O Douglas, ele além de ser do OGBO também, técnico de segurança no Sindicato dos Estivadores, né, Douglas? Então, dentro desse cenário dos POPs que a gente vê, Douglas, a gente já está há bastante tempo junto nessa empreitada aí de curso de treinamento, de montar procedimento operacional padrão. Como é que você enxerga esse cenário aí, Douglas? Boa tarde a todos, boa tarde, meus amigos de painel. Hoje, fico feliz aqui de encontrar meus pares de trabalho, alguns professores de faculdade, alguns professores de curso. A gente está nessa luta aí há alguns anos. Eu sou do tempo que, quando eu cheguei aqui no Porto de Santos, a nossa segurança era guarda embaixo. É um jargão que a gente usa na estiva. Quando a gente está na operação e entrava uma carga, a nossa única segurança que nós tínhamos naquela época era guarda embaixo. Sai de baixo que a carga está entrando. E hoje eu fico feliz de estar aqui junto com os senhores, discutindo um painel sobre o POP. A gente teve ano passado como presidente da CPATP. E aí, só para traduzir os senhores, CPATP é como se fosse a CIPA aí no CLT. Nós, do Sistema Portuário, a gente usa a sigla CPATP, que é a Comissão de Prevenção de Acidente de Trabalho Portuário. E aí nós implantamos o POP-TPA, porque até então nós não tínhamos um padrão de segurança, um procedimento operacional padrão dentro da nossa atividade. E aí nós colocamos as empresas que fazem parte da CPATP, apresentaram o seu POP, que a gente conseguiu na primeira fase, que todas as empresas dos setores celulose, granel, granel vegetal, granel mineral, colocassem em prática um procedimento operacional padrão, onde o trabalhador portuário, através do site do órgão, ele tem a informação da atividade daquela empresa. E aí o que eu vejo, e até me preocupa um pouco, porque no texto da NR 29, tem a composição do SESPT, que aí, quem não sabe, seria o Serviço Especializado de Segurança e Saúde do Trabalho Portuário. Dentro das empresas seria o SESBIT, E aí a gente vê que o OGMO, hoje, ele cumpre o texto da NR, conforme o dimensionamento do quadro do SESPT. Só que a gente percebe, como trabalhador portuário, que nós temos poucos TST trabalhando na área portuária. A gente, no OGMO, a gente tem 5 trabalhadores TST para fazer o turno de 4 períodos aí. E aí a gente entende que, pelo texto da NR, a gente tem que ter um adendo, porque o Porto de Santos ele tem uma extensão muito grande, tem a margem esquerda, a margem direita, e aí, quando acontece um acidente, ou tem que ter a própria cobrança do procedimento operacional padrão, só tem um técnico para cobrir o porto todo num período. Quer dizer, se tiver um acidente ou 2, o técnico ele tem que priorizar qual acidente que ele vai atender. Quer dizer, a gente tem... Isso me causa uma preocupação, porque nós estamos aí... estão sendo discutidos alguns POPs a nível nacional, e, inclusive, tem o POP Contain. É um POP aí que me preocupa bastante, embora o trabalhador avulso hoje não participe na questão da minha categoria de estiva. Dentro do trabalho portuário nos terminais de container, a gente tem uma preocupação, sim, porque ali tem trabalhador estivador, tem trabalhador, e aí a gente vê navios que vêm para o Porto de Santos, navio de 365 metros, nossa, muito lindo, muito grande, e a gente entende, quando nós chegamos aqui, que o trabalho de piação dentro desses navios, onde o rol, eles tinham 12, 10 containers, a piação a gente fazia
fazem 2 trabalhadores de cada lado. Hoje, quando a gente vê um navio com 365 metros, que ele passou de 10, 12 para 22 rolls, são 22 contâneos, e cada contâner, no mínimo, vão 4 varões. Varões seriam as peças, né, as peças que fazem a piação. E o peso de cada peça, o varão pequeno, são 13 quilos aproximado, e o longo de 23 quilos. Quer dizer, o trabalhador aumentou a capacidade de trabalho, né, porque ele deixou de fazer 10, 12 para fazer 22, e aí a gente entra na NR1. Com a mudança da NR1 agora, no mês de 25 do 5, tem a questão da PGR e a GRO. GRO é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, que aí a gente tem a preocupação física e a preocupação ergonômica do trabalhador. Com o aumento da capacidade de contâner, aumento da piação, o trabalhador, eu vou colocar para vocês alguns números, para vocês terem entendimento, e aí que seja pesado dentro da Constituição desse novo POP, a nível nacional, que o trabalhador ele faz um esforço descomunal e tem que ter uma preocupação com a NR11, que é o transporte desse material, né, de trazer um navio de 365 metros, você transportar 12, 23 quilos para fazer a piação de uma bay, e aí tem que ter esse cuidado também, né, e o trabalhador ele está fazendo isso, né, ele faz isso, e ele faz uma bay, 22, tu multiplica aí, vamos fazer uma conta exata, 10 quilos por varão. Você vai ter mais ou menos, vai fazer uns 880 quilos só para fazer a piação de uma bay. Tu multiplica, tu vai fazer 1, 2, 3 bays. Quantos quilos o trabalhador, quantas toneladas o trabalhador vai fazer dentro de um período? Então, a gente tem uma preocupação, sim, que esse novo POP aí, que as pessoas que estão fazendo esse trabalho têm essa preocupação com esse trabalho dentro dessa questão ergonômica, dessa questão da NR11, que tenha uma atenção, porque o trabalhador, o profissional, e aí com respeito a todos, o profissional do ar-condicionado, ele não consegue mensurar o trabalhador que está lá no local, o operacional, o esforço descomunal que o trabalhador faz nessa operação. Então, eu acho importante que essa discussão ela seja levada em consideração, porque esse procedimento ele exige um esforço descomunal do trabalhador, e aí os companheiros que estão fazendo a confecção desse novo POP têm essa preocupação. Tá ok? Perfeito, perfeito. Aproveitei esse teu gancho aí que você falou sobre o peso, né, dos varões. Importante salientar também que na posição de estivador, que o salientou bem, fez essa medição, e eu também já fiz, como das castanhas. Enquanto o trabalhador de capatazia ele faz a movimentação e as castanhas elas variam de 500 gramas até 11 quilos, uma castanha, então você imagina o MPH de uma operação portuária, onde você tem movimentos por hora, e você tem no final da operação, aquele turno ele fez um movimento de 220 unidades de contêiner, que não é difícil atingir isso, ver quanto de movimento, quanto de peso esses trabalhadores eles movimentaram sem que aquele peso pertença à qualidade corporal deles, não pertence a ele, aquele peso não é dele. Isso num período de 6 horas, num outro de 6 horas ou de 8 horas, e aquilo diuturnamente acontecendo. Qual é o impacto disso? Ninguém melhor para falar sobre esses impactos no corpo do que a nossa mestre, doutora, não é? Doutora Fátima Queiroz, doutora em saúde da Unifesp também. Doutora, por favor. Só os procedimentos operacionais aí são capazes, os procedimentos operacionais das empresas são capazes de eliminar esse risco, inclusive esses ergonômicos aí apontados pelo nosso colega Douglas? Não sou doutora em tecnologias. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Fabiano, né, o convite, porque eu acho que Fabiano não é só
as palestras, os painéis, os aprendizados, mas é também um encontro, né? Então, é um dia muito gostoso de encontrar pessoas que a gente conhece. Eu estou estudando o trabalho portuário desde 2008, então aí vai para 17 anos nesse processo. Então, rever o Douglas, rever o João, né, rever o Marcílio, encontrar com Cristina, né, aqui, com o Zé Adilson, Mário, né, Robson, toda a turma, Simão. Então, assim, todos os trabalhadores que a gente convive. Então, eu te agradeço muito, estou bem feliz de estar aqui. Vou tentar responder a sua questão. Você pergunta se o POP supre a questão do risco, né? Se ele é um pilar que supra. Sim. Bom, eu acho que não é, tá? Mas é importante o POP, tá? Vou começar pelo POP, para a gente poder pensar o seguinte, né? É um procedimento, eu vou determinar e definir um procedimento operacional padrão. Qual é a minha concepção teórica em construir, né? Eu estou construindo dentro de uma linha positivista, onde eu olhe causa e efeito, homem e máquina, ou eu estou construindo pensando nas relações de trabalho e nas dificuldades e facilidades de fazer esse trabalho. Tá? Então, isso é uma questão para construir o POP. Padrão, né? Não existe algo, os homens e as mulheres, né, que estão no Porto, tá aqui as nossas mulheres no Porto, maravilhosas representantes, não são padrão. Então, se você pensar em ergonomia, não são padrão para determinado trabalho. Então, assim, mas é importante ter algum referencial. Então, eu acho que o POP é um referencial de como desenvolver um trabalho, né? E aí, para pensar em construir o POP e pensar em minimizar riscos, é importante a participação dos trabalhadores que fazem o trabalho. Porque aí você vai estar com engenheiros que conceberam, com uma máquina de tecnologia nova, com trabalhadores que passaram por essa tecnologia, vão juntar e trazer vários elementos na hora de fazer aquele trabalho. Por exemplo, pensando nos varões, vamos pensar, um homem ou uma mulher só vai levantar, ou eu preciso de 2 trabalhadores para que esse procedimento padrão seja feito sem risco. Eu acho que são coisas, talvez, que não sejam exatamente da alçada do procedimento padrão, mas que podem ser contemplados e discutidos dentro do procedimento padrão. E também não pensar só, hoje, por exemplo, eu não tenho trabalhado dentro da epidemiologia, que é o estudo da distribuição das doenças, né, nas pessoas, nas comunidades, com risco. Eu tenho trabalhado muito mais com vulnerabilidade. Porque o risco me traz uma relação que eu estou exposto a isto, acontece isto. E ele não consegue ampliar uma leitura sobre toda a situação. Tem um autor que é muito interessante, que é o Michel Lohry. Ele fez um livro que chama O Silêncio do Acidente. Ele fez análise de acidentes de trabalho em vários acidentes importantes, catastróficos, tipo Chernobyl. Né? Então, ele analisa, por exemplo, e ele é um ergonomista, né? Eu sou uma ergonomista, então ele analisa que aquele momento do acidente não foi uma relação homem-trabalho, tinha vários processos de procedimento que vinha dando sinais na usina de que haveria um vazamento do núcleo, né, do átomo, tá? Do urânio. Né? Então, eu acho que estas são questões importantes para o POP. E em questão de pensar o trabalho enquanto vulnerabilidade, enquanto risco, é importante fazer todas essas discussões que vocês estão colocando. Tá? Colocando que também os navios não são padrão. Existem navios que têm BEIs com aquelas divisões, existe 100 divisões de BEI. Então, como é que esses procedimentos são feitos? Existe pressão para terminar o trabalho, existe redução do quantitativo de homens. Então, todas essas questões para o risco, eu acho que é importante estar discutindo, e pode ser associado com o POP. Né? É importante fazer, é importante ter. Eu estava fazendo analogia, ouvindo falar aqui, fazendo analogia agora com a hora do café, né?
Nós fomos ali no Rei do Café. Aí eles têm um menu lá, o menu deles lá do café. Aí você tem o café tradicional. Aí você tem variações e variações de café, né? Então aí você é mesmo processo. 30 segundos para a sua conclusão? Hã? 30 segundos para as conclusões. Tá bom. Eu falo demais, né? Mas assim, existe então várias qualidades de café, né? Várias variedades de plantação. A mesma coisa a gente traduz para qualquer trabalho, né? Existe uma questão que eu estou dizendo que é, no mínimo, se você fizer esse padrão, vai dar certo, no mínimo. Mas existem outros elementos que devem compor. Tá bom? Acho que é isso. Obrigada a vocês. Obrigado, professora. Eu ia aproveitar o gancho que a senhora falou, já está se desenhando aí que realmente só os procedimentos operacionais padrão da empresa não vai ajudar muito. E eu ia pedir até uma explanação aqui do nosso amigo Emerson Braga, mas ele me pediu para que falasse por último, então vou acolher, vou passar aí para o nosso amigo João Papatudo. E o João, ele é presidente da CPATP aqui de Santos, pelo Ogman, né? É isso? E com certeza aí vai poder colaborar também com o apontamento. Primeiramente, boa tarde a todos. Retificando aí, eu acho que quando a pessoa me chamou, eu sou presidente da CPATP e sou representante do Sindicato da Estiva. O Emerson aí passou essa bola para mim aí, porque ele quer falar por último, mas tudo bem. Estrategicamente, bem, né? Exatamente. Bem, eu já estou no Porto há muitos anos, correto? Quando se fala em segurança, eu acho que é de suma importância, né, um congresso onde nós falamos de segurança, onde a segurança do trabalho relativo ao Porto, ela aconteceu em 97, que foi implantada a NR29, porque até então o Porto era regido pelas outras NR, então você se adaptava a algumas situações do Porto usando as outras NR, não tinha uma NR específica do Porto. Isso era ruim, porque para você fazer um trabalho de segurança, você tem que ter uma NR específica para aquela atividade, para aquele risco. Então, em 97 foi instituída a NR29 e somente 2 anos depois foi instituído a CPATP do Porto, até decorrente de acidentes fatal que houve. Então, chamou-se a opinião pública, cobrou, na época, o órgão gestor, porque não tinha a comissão, né? Que a comissão ela faz as investigações, nós fazemos reuniões onde há uma participação do lado laboral e do lado patronal, onde nós apontamos as irregularidades. Eu sou da bancada do grupo do POP nacional, tá? Hoje nós estamos falando, nós estamos para decidir o POP Container, porque tem o POP Container, trabalho em altura, celulose e os granéis, minerais e vegetais. Nós estamos para concluir, não foi concluído, para que todos saibam, não foi concluído nenhum POP, automaticamente o POP Container foi concluído. Dia 25, é isso? Isso? 26, nós vamos sentar, né, a bancada dos trabalhadores com a bancada dos operadores para provavelmente definirmos a implantação do POP a nível nacional. Existe o POP regional, como o Douglas falou, existe, tá? Onde, pelaquela região, que nem Santos, foi feito vários POPs, várias empresas contribuíram com vários POPs. Mas esse POP nacional ele vai abranger todas as bases, todos os portos do Brasil. Tá? Então, é um trabalho muito minucioso, né? Houve um bom, nesse período que eu estou participando, houve um bom entendimento com a parte patronal, né? Nós discutimos os assuntos bem técnicos, né? Nós
algumas coisas nós determinamos mudanças, né? Houve um equilíbrio nos assuntos, né? Para que realmente faça-se um trabalho sério, um trabalho que venha a beneficiar todo o trabalhador portuário, que é a nossa intenção, tá certo? Então, esse POP Contane, se Deus quiser, vai ser definido, né? Naturalmente, é importante isso que os trabalhadores saibam, que eles têm que tomar conhecimento, tanto os POP regionais como o POP nacional, os trabalhadores têm que tomar conhecimento, tá? Não deixar, não, vamos supor, o OGMO que tem que definir, a empresa, o departamento de segurança da empresa que tem que definir. Não, o trabalhador tem que tomar conhecimento. Hoje, no Porto de Santos, você entra no site e lá tem os POPs determinados de cada atividade. Então, é importante, quando a pessoa tiver dúvida, está com o celular na mão, entra para ver qual é a determinação. Isso aqui está irregular. E cobrar, que normalmente a maioria das empresas tem um profissional de segurança, cobrar ou, quando não, acionar o OGMO decorrente daquela irregularidade. Como o Douglas comentou também, infelizmente, isso já tem sido comentado há muito tempo, o efetivo de segurança do OGMO é bem reduzido, né? Então, tem um técnico por turno para atender 12 quilômetros de porto, fora a margem esquerda. E hoje também tem muitas atividades no retroporto, dentro de algumas operadoras, no qual tem o trabalhador avulso, e quando tem qualquer ocorrência, o OGMO é solicitado. Então, às vezes, o profissional está fazendo uma investigação, está fazendo um trabalho ali, e ele é acionado, vamos dizer, lá para o Sabuó. Ele está lá no 35, ele é acionado para o Sabuó. E ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E também as empresas, isso é até um alerta, as empresas têm que, os seus profissionais de segurança, têm que colaborar com o OGMO e têm que colaborar com o trabalhador, né? Então, quando tiver alguma coisa, o profissional da empresa, até porque a lei fala que quando a empresa tem um profissional, ela tem que dar 30 segundos sustentação para as conclusões finais. Tem que dar sustentação para o OGMO e para o trabalhador. Bem, eu agradeço aí, agradeço o Fabiano pelo convite, esperamos aí estar contribuindo com todos vocês. Estamos aí abertos aí para qualquer pergunta. Obrigado, João. E falou mais uma vez aí com relação aos colegas de segurança do trabalho daqui da área portuária, né, em especial o OGMO, como bem colocou o Douglas, a falta desse tipo de mão de obra, e a gente tem que levar em consideração, aproveitar o Emerson aqui, viu, Emerson, que existe uma diferença entre custo e investimento. A gente não pode enxergar as coisas tudo dentro de uma empresa, seja ela privada ou particular, seja da maneira como for. Custo. Mas qual é o custo? Não é o custo, é investimento. Quando você coloca mais pessoas para prover a segurança ou para fazer valer aquela fiscalização que a gente criou, eu acho que isso é um investimento que acaba trazendo resultado para todo mundo, né? E a gente tem que levar em consideração também duas coisas importantíssimas na nossa vida pessoal, na vida empresarial. Existe um time, existe um tempo do plantio e da colheita. O momento que você planta, para o momento que você vai colher, tem aquela fase de crescimento. Isso serve na vida dos relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, nos projetos, no POP. Eu acho que agora é a hora da gente começar a colher os frutos, porque cresceu, está prosperando a coisa, está vindo um momento importante com essa possível mudança da lei e os investimentos. Então, quanto mais investimento, mais carga, maior risco de acidente. Então, sempre observar que quando a gente lidar com o fator humano, não é custo, é investimento. Então, eu deixo aí agora a palavra final aí com o Emerson Braga, ele é gestor da Segurança, Saúde e Meio Ambiente pela FENOP. É isso, Emerson? Vamos lá. Isso, prazer, obrigado. Você falou muito bem investimento, né? Investimento não é só dinheiro,
Investimento é a atitude de cada um, investimento é a postura que você tem, investimento é o exemplo positivo que você é 100% das vezes que você está jogando em algum processo. Os POPs, realmente, eles não vão resolver o problema do mundo. O POP é uma ferramenta que vai trazer o padrão para que todos sigam aquele padrão. O que acontece durante o segmento de um padrão? As pessoas definem que elas não vão seguir aquele padrão. A gente luta com as regras o tempo todo. Então, na hora que você define, esse é o procedimento padrão, a gente faz o melhor, o ótimo de hoje. E amanhã a gente pensa numa maneira melhor de fazer e a gente alinha com todo mundo, faz o treinamento e começa a fazer diferente. Não sou eu que decido aquilo que é melhor naquele momento. Já tem pessoas que pensaram o processo daquele jeito. Os POPs, nós decidimos debruçar sobre eles e fazer com que eles funcionassem após a discussão da NR29 e a revisão da NR29. Quando nós discutimos lá em 2020, 2021, plena pandemia, discutindo em reuniões a NR29, a gente entendeu que ela realmente não ficou boa. E outra, ela não é aplicável em muitas coisas e em muitas operações diferentes no país. Como é que a gente ganha segurança jurídica, segurança técnica, para aplicabilidade e atendimento a uma legislação tão ampla como a NR29? A FENOP sentou com seus técnicos, seus profissionais, com o presidente, diretoria, e decidiu, temos que nos conectar aos trabalhadores para que a gente possa trazer um documento melhor para que o trabalhador entenda o que nós temos que fazer na operação portuária, em comum, tanto o trabalhador quanto o empregador. Zé Adilson, que é um promotor desse evento, Mário Teixeira, Gianeto, Fábio Gama, João, Cação, King, todo mundo que está na mesa discutindo, são pessoas muito esclarecidas e muito conhecedoras do que estão falando. E na hora que a gente senta para discutir, eu pedi até para o Fabiano colocar essa imagem aqui, nós decidimos lá atrás que a gente ia usar um desvio padrão em nossa vida. O que é isso, gente, que está aqui? Nós discutimos hoje quase tudo em nosso trabalho, em nosso país, em nossa casa, nos extremos. Toda vez que a gente está discutindo, que a gente não está chegando a lugar nenhum, é que a gente está cada um fixado nas suas crenças, nas suas certezas, e você continua sendo lá nas pontas do processo. E você esquece que o processo inteiro, em 80% dele, está a solução de tudo que você está fazendo. Só que você não tem clareza, você não respira para conversar, você não entende a possibilidade que o outro está te contando, e aí você não quer fazer, você fica preso. Quando você solta as amarras, e aí eu falo do Douglas, que ele falou lá, a castanha pesa meio quilo ou pesa 11 quilos? Não, a castanha pesa 3,5 kg. Ela não pesa 11 quilos e nem meio quilo. Ela pesa 3,5 kg em 90%. O lashing, 90% dos lashings são de 2,5 metros. O lashing que é de 4 metros, o lashing que é de 6 metros, são poucos. Aí vocês vão falar assim, ah não, Emerson, mas tem um navio pirangueiro que vem lá em Manaus, tal, não sei o quê. Ele está naquela ponta. Ah, mas tem um Evergreen, ou um Maersk, ou um MSC, que é lindo, maravilhoso, automatizado, ele está naquela ponta. O nosso trabalho está no 80%. Se eu conversar com o trabalhador e ele ficar na ponta dele e eu ficar na ponta minha, a gente não chega a lugar nenhum. Pô, todo mundo dos trabalhadores que está conversando com a gente são espetaculares. A gente tem conversado várias vezes sobre temas difíceis, mas nós decidimos no POP trabalhar nos 80%. Não tenham a pretensão que nós vamos no POP resolver todos os problemas. A gente vai resolver isso numa tratativa inicial, vamos colocar o POP em prática, já desenvolvemos um material que ele é escrito, que a gente já tem dificuldade na escrita de resolver problemas e interpretar, nós definimos fazer ilustrações das atividades críticas voltadas nos POPs. Então nós já vamos transformar esse material num formato muito mais atrativo para todos. Uma das regras do POP é que quando ele for chancelado pelas duas partes
e todo mundo estiver de acordo com aquilo que está escrito e ilustrado, que nós faremos uma caravana itinerante para a implantação dos POPs. Hoje eu conversei com o Caio aqui. Caio, vamos precisar do Senep. A gente precisa interagir com isso. Por quê? A gente vai ter um momento em sala e a gente vai ter um momento on the job. A gente tem que ir no pé do trabalho do trabalhador, lá em Santarém, e avaliar se aquilo que está escrito no POP é realmente execuível naquela área. Não só em Santos, não só em Paranaguá, não só no Rio de Janeiro. A gente está olhando o todo para melhorar para cada um. Então, quando nós decidimos fazer nesse formato, a gente entende sim, e o trabalhador está na mesa desde o início, então a gente chama ele porque ele é o maior entendido, né? Mas volto a dizer para vocês, eu vi uma estatística esses dias, 80% dos acidentes são por comportamentos abaixo do padrão. Condições abaixo do padrão, 20%. 30 segundos. A hora que a gente está nos 80% aqui do comportamento abaixo do padrão, é só o técnico de segurança que tem que ir lá e reverter o processo? Ou eu, que estou do lado do cara que está sem os EPIs, ou que está se colocando em risco, eu posso conversar com ele? A atitude é de todos nós. Se a gente tem expectativa que só uma pessoa vai resolver o problema, nós estamos errados. A gente tem que se conectar no POP, conectar nas pessoas, conectar no treinamento, conectar na operação, conectar no sindicato, conectar na federação, na FENOP, e fazer a transformação do todo, previamente. Depois que aconteceu, a gente precisa investigar a fundo e mudar quando a gente tiver a causa raiz, e não se desesperar porque aconteceu um desvio naquele momento. Obrigado. Perfeito, Emerson, obrigado. E mais uma vez, é aquilo, mudança de cultura. Não adianta a gente ter um POP se as pessoas não estão aptas, não estão querendo, ou cada um quer criar o seu POP. Então, o POP já é procedimento operacional padrão, e tudo envolve pessoas, tudo envolve treinamento, e precisa de Senep, precisa de professores, precisa de Fundacentro, precisa de um conglomerado de pessoas, de sindicatos, para que as coisas aconteçam. Então, obrigado, dou por encerrado esse painel, e daqui a pouco vamos para o próximo, né? Obrigado a todos aí.